Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Este é mais um culto da Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Queremos saudar a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM, desejando que a graça e a paz do nosso bom Deus continuem abundantes sobre vocês e suas famílias. Desejamos que todos os atos, todas as partes deste culto tragam honra e glória ao nome do Senhor e edificação a cada um de nós. Cultue a Deus conosco e que Deus abençoe você e sua família. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 30, do verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para não descer ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graça ao seu nome. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede nesse momento de nos reunirmos, ó Pai, como Tua igreja, diante do Teu altar. Senhor, fala aos nossos corações, limpa, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, e que nesse momento, Senhor, nós possamos prestar o melhor do nosso culto, do nosso louvor ao Senhor, e que a Tua palavra venha com poder falar aos nossos corações. Pai, continua abençoando a Tua igreja, cada membro, Senhor, cada pessoa que tem se disposto a contribuir, a viver o Teu evangelho, a proclamar o Teu reino, que a Tua bênção, Senhor, continue sobre os seus lares, sobre as suas casas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores a cada dia, mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Oramos não por nossos méritos, mas por Cristo Jesus, que deu a vida por nós. Amém.
Esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar os irmãos da nossa igreja que as nossas programações continuarão a acontecer todo domingo às 10 e às 19 horas e também na quarta-feira às 20 horas. E todo sábado nós teremos programação da nossa juventude que será transmitido pelo canal do YouTube da nossa igreja todo sábado às 19 horas. Queremos também lembrar os irmãos da nossa equipe de aconselhamento. Se você conhece alguém que está precisando de aconselhamento nesse momento, encaminhe para nós. Lembrar também do nosso grupo de oração que tem acontecido todo dia às 7 da manhã e às 18 horas. Também queremos lembrar os irmãos dos nossos pequenos grupos que estão acontecendo de forma online. E assim como o Conselho Administrativo da nossa igreja decidiu, estaremos retornando às nossas programações presenciais no culto de domingo, agora, o primeiro domingo de setembro, dia 6. Para fazer a sua inscrição após esse culto, você estará recebendo, todos os irmãos estarão recebendo o link para fazer essa inscrição. São apenas 200 vagas para pessoas que têm mais de 10 anos e menos de 60 anos, tomando todos os cuidados e todas as precauções para que possamos juntos cultuar ao Senhor lá no templo da nossa igreja. Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, e para ter mais informações sobre os ministérios da nossa igreja, sobre as atividades que estão acontecendo, olhe em nosso boletim, que você pode estar acessando tanto no site da igreja quanto em nosso aplicativo. Para qualquer uma das informações que o irmão desejar, pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, esse número que aparece agora na sua tela. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, nos capacitando sempre e nos dando sabedoria para fazermos sempre o melhor no reino do Senhor. Amém. Este é o nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, e Malaquias 3, no versículo 10, ele nos lembra que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor.
E o Senhor ainda diz: provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Que todos nós possamos colocar diante do Senhor o nosso dízimo, o nosso tempo, as nossas vidas, o nosso serviço à disposição do reino de Deus, e com certeza Ele vai abrir as janelas dos céus e continuar derramando bênçãos sobre nós, proteção, e vai continuar cuidando de cada um de nós. Para enviar o seu dízimo ou a sua oferta, você pode estar utilizando um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. Você pode tirar uma foto ou um print e estar escolhendo qual o melhor banco para enviar o seu dízimo, a sua oferta ou uma oferta específica. Na oferta específica, você pode doar cestas básicas para que a igreja continue ajudando famílias carentes, famílias que estão precisando nesse momento de dificuldade para muitas casas, para muitas famílias. Todos nós podemos contribuir, todos nós podemos ajudar e todos nós devemos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, ao transferir o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica, envie o comprovante para ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você deve descrever qual é o seu dízimo, a sua oferta ou se é uma oferta específica. Neste e-mail coloque também o comprovante para que possamos então identificar o seu depósito. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Deus, com alegria, colocar também os nossos recursos diante do teu altar. Sabemos que para o Senhor não importa qual é o valor, e sim a sinceridade, a honestidade, a alegria do nosso coração em contribuir. Sabemos que o Senhor permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Mas nós queremos agradecer, Senhor, porque o teu povo, nós podemos ver e comprovar que eles têm permanecido fiéis ao Senhor, têm investido o seu tempo, os seus recursos na tua obra, Senhor. E nós podemos, ó Deus, continuar avançando com os desafios que o Senhor tem colocado à frente da nossa igreja. Continua a nos dar sabedoria, Senhor. Continua com o teu Santo Espírito a nos guiar. E que tudo que façamos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Repreende, ó Pai, toda atuação maligna contrária, Senhor, ao que estamos fazendo como tua igreja. E muito obrigado, ó Deus, porque podemos cuidar uns dos outros. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações e nos dá liberalidade em nome de Jesus. Amém. Levantai, ó, levantai, vossos olhos aos montes, de onde o auxílio vem. Nosso auxílio vem do Senhor, que o Senhor que fez os céus e a terra, não permitirá que o pé vacile. Aquele que nos guarda, nunca dormirá. Levantai, ó, levantai, vossos olhos aos montes, de onde o auxílio vem. Aos montes, de onde o auxílio vem. Graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista da Capunga. Antes de qualquer coisa, nossa família louva a Deus por todos vocês que passaram por nossas vidas. A liderança, o corpo diaconal, os pastores, o modo como vocês cuidaram da nossa família. A nossa igreja, Igreja Batista da Comunhão, IBC também aqui em Maceió, tem um apreço e um carinho muito grande por vocês, porque reiteradamente eu falo de como a Igreja Batista da Capunga cuidou da nossa família. Meu nome é Wembley, tenho 32 anos de idade, sou casado, 33, perdão, viu, irmãos? Já estou velhinho. 33 anos, sou casado pela misericórdia de Deus com a Rafaela e juntos nós temos um filho, Benjamin. Antes que você pense, será que eles vão tentar fazer as 12 tribos de Israel, começando por Benjamin? Não é essa a nossa intenção, tá bom? Eu acho que 3 está de bom tamanho, já dá para povoar a terra. Louva a Deus por todos. Pastor Marcos, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Tenho ciência, pastor, das minhas inúmeras limitações. Meu desejo é que eu não atrapalhe Deus falar conosco. Pastor Roberto, obrigado por fazer a ponte também. Pastor Benevando, que está traduzindo. A nossa igreja também é uma igreja acessível. Nós tentamos aqui alcançar os surdos da nossa região. Trabalho belíssimo, ministério maravilhoso que a Capunga tem com surdos. Eu queria poder citar aqui vários nomes, irmãos. Não vou fazê-lo, tá bom? Quando eu recebi o convite, eu confesso que eu ainda estou nervoso, preocupado, como eu já falei, eu sei das minhas limitações, dos meus pecados. Mas meu desejo é que Deus fale ao teu coração poderosamente.
Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A gente vai conversar um pouquinho sobre a ressurreição de Tabita, ou como você preferir, pode ser Dorcas. Acho até um nome bem sugestivo para colocar numa menina. Tabita, que nome bonito. Vou perguntar a Rafaela se ela gosta do nome. Quem sabe, se Deus nos der um outro filho, uma menina, a gente não coloque o nome de Tabita. Mas enfim, capítulo 9, vocês devem lembrar do que está acontecendo, a conversão de Paulo, depois o modo como Deus começa a usar Paulo, e de repente a cena sai de Paulo e se volta para Pedro, e agora o modo como Deus estava usando Pedro, em especial no versículo 32, começa a falar de que Deus usou Pedro para curar o Enéas, e em seguida vem a história da ressurreição de Tabita, Dorcas. E aí eu quero ler com vocês Atos capítulo 9, os versículos 36 a 42. Eu queria que vocês não fechassem a Bíblia de vocês, tá? Permaneçam com ela aberta, para que a gente possa estar lendo, extraindo as lições, de modo que Deus possa estar ministrando ao nosso coração ao longo da exposição. Versículo 36, capítulo 9 de Atos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido significa, quer dizer, Dorcas. Era ela, a Tabita, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo, na parte de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, Pedro tinha acabado de curar, de ser usado por Deus para curar Enéas. A notícia se espalhou, os discípulos souberam que Pedro estava perto e chamou Pedro para tentar ali apaziguar a situação, aquela comunidade que estava vivendo o luto pela perda da Tabita. Enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram, que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que história fantástica, que história maravilhosa. Não fecha a tua Bíblia. Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações. Aplica a tua palavra nos nossos corações, de modo que possamos entender a tua palavra, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero extrair algumas lições do texto lido. Eu vou estar lendo alguns versículos novamente, vou estar partilhando com vocês as lições. E como eu já falei, não fecha a tua Bíblia, por favor, tá bom? Versículo 36, observem comigo. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. A discípula Tabita, ela é reconhecida pelas boas obras, mas não apenas pelas boas obras. Antes do autor falar do nome dela, deixa claro que ela é uma discípula. E observem que quando ela morre, as viúvas no versículo 39, quando Pedro chega, logo cercam Pedro e diz, olha aqui o que ela fez. Então a Tabita era reconhecida por ser discípula de Jesus e pelas obras. E essas obras são perceptíveis
tanto no texto, quando se refere a ela, como também o testemunho das viúvas, mulheres até então rejeitadas, mulheres até então excluídas. E estas mulheres dão testemunho de que a discípula Tábita caminhava, andava nas boas obras que o próprio Cristo preparou. Não sei se vocês lembram, mas lá em Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia vai dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus com uma finalidade, para as boas obras, as quais Deus que preparou. Então a Tábita, ela evidencia que era uma discípula autêntica de Jesus com a sua vida. Eu lembro-me de Tiago, quando Tiago vai dizer, olha, vocês têm fé? Eu mostro a minha fé com as minhas obras. Tiago nunca defendeu a salvação por intermédio das obras. O que Tiago aqui quer dizer é que um crente ele deve sim evidenciar a sua fé em Cristo, não apenas em palavras, no discurso. Gosto muito da expressão, tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Então, a primeira lição que eu aprendo, olhando o versículo 36, quando Tábita é identificada como uma discípula de Jesus, discípula que revelava as suas boas obras e esmolas. Estas boas obras foram testificadas pelas viúvas. A primeira lição, um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo deve evidenciar Cristo com sua vida. Eu vou repetir a primeira lição, um discípulo evidencia Cristo com sua vida. Eu não sei como é que as pessoas identificam ou sinalizam quando vão se dirigir a você, a mim. Mas como eu desejo para a minha vida que as pessoas possam dizer, o Wembley é um discípulo autêntico de Jesus, o Wembley é um discípulo de Jesus. Gente, não há nada mais gostoso do que ser reconhecido como discípulo de Jesus, em especial, discípulo que manifesta Cristo por intermédio das obras. Então a primeira lição, meu irmão, seja um discípulo, seja uma discípula que evidencia Cristo com a sua vida. Eu lembro de Abel lá em Hebreus, quando a Bíblia vai dizer que Deus aceitou a oferta de Abel e que a sua fé e que o seu testemunho, mesmo depois de morto, a fé dele, o testemunho dele continua falando conosco. E Tábita, mesmo depois de morta, continuou evidenciando que era uma discípula de Jesus, autêntica, e as suas obras foram notáveis diante daquela comunidade. Primeira lição, eu gosto de sistematizar aqui na igreja, quero fazê-lo mesmo. Um discípulo evidencia Cristo com sua vida. Como as pessoas te conhecem, como as pessoas me conhecem, o chato, o impertinente, o arrogante, o bruto, o que dificulta as coisas, o soberbo, sabe? Não existe identidade melhor do que ser reconhecido, ser reconhecida como um discípulo de Jesus, discípulo que evidencia. Suas obras são manifestações de que de fato esta pessoa é um discípulo, é uma discípula de Jesus. A segunda lição eu quero extrair do versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. A segunda verdade, um discípulo autêntico não é imune às labutas da vida. Sabe, eu devo ser discípulo de Jesus, eu devo evidenciar as obras de Jesus, não porque eu quero imunidade aos problemas da vida. Não, não é isso. Não sei se vocês lembram. Paulo diz a Timóteo, cuida do teu estômago. Então, Timóteo tinha problema no estômago, tá? Os discípulos, os apóstolos, eles passaram por inúmeras dificuldades. Tábita era uma discípula autêntica de Jesus. Foi evidenciado pelo autor que escreveu e pelas viúvas que mostraram a Pedro as vestes, os vestidos que ela mesma construiu. Mesmo assim, a doença bateu a porta da sua casa, a enfermidade bateu a porta da sua casa. Sabe, irmãos,
Em nenhum momento a Bíblia nos garante imunidade aos problemas, labutas da vida. É possível que sua família tenha sofrido luto. É possível que a sua família tenha sido atingida pela doença, pela enfermidade que está assolando aí, não apenas Pernambuco, Alagoas, Brasil, mas o mundo. Sabe, ser discípulo de Jesus não significa ser imune aos problemas. Não sei se vocês lembram do texto de Isaías, que vai dizer, olha, ainda que vocês passem pelas águas, não há isenção das águas, mas há garantia, elas não irão nos afogar. Não sei se vocês lembram do texto, ainda que vocês passem pelo fogo, não há isenção de fogo, mas há garantia, as águas não vão nos afogar, nem o fogo vai arder em nós, porque Jesus está conosco. A segunda lição que eu aprendo, mesmo Tabita, sendo uma discípula autêntica, que revelava Cristo através da sua vida, ela não foi imune, ela não foi imunizada aos problemas, às labutas da vida. A enfermidade alcançou a vida dela, a enfermidade chegou na casa dela. Então, a segunda lição que eu aprendo, irmãos, devemos sim tomar todos os cuidados, devemos sim, somos cristãos, devemos dar testemunho. Eu digo aqui na igreja, precisamos usar a máscara, precisamos manter o distanciamento, precisamos dar um passo de cada vez, mas nós não somos imunes às labutas da vida. A segunda lição que eu queria extrair do versículo 37 é esta: um discípulo autêntico não é imune às labutas da vida. Eu quero ir para a terceira lição e quero extraí-la dos versículos 38 e 39. Depois que Tabita morreu, observem que aquela comunidade se moveu, chamou 2 homens para que eles fossem chamar Pedro. Observem comigo os versos 38 e 39. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. A terceira lição que eu quero partilhar com vocês: seja resposta de Deus para o sofrimento do outro. Deixa eu melhorar. Um discípulo de Jesus, um discípulo autêntico, ele é resposta de Deus para o sofrimento do outro. Aquela comunidade estava sofrida porque perdeu a Tabita. Aquela comunidade estava vivendo o luto. Ela se compadeceu, pediu que 2 homens fossem chamar Pedro. Sabe, irmãos, nós devemos ser resposta de Deus para a vida do nosso próximo. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Tabita foi resposta de Deus para aquelas viúvas. Aquelas viúvas foram cuidadas por Tabita e elas mostraram a Pedro. Já falei para vocês no versículo 39, na parte B. Aquela comunidade enviou 2 homens para que eles chamassem Pedro. Aqueles homens foram resposta de Deus para aquela comunidade, foram até Pedro, para que Pedro pudesse apaziguar a situação, tentar ali viver o luto com eles. Ou não sei se eles estavam chamando Pedro para que Pedro orasse e ressuscitasse a Tabita, mas independente, Tabita foi resposta de Deus para as viúvas, para aquela comunidade. Aquela comunidade chamou 2 homens para que aqueles homens fossem resposta de Deus para aquela comunidade, e Pedro atendeu o pedido depressa e foi ser resposta de Deus para aquela comunidade. Se você é um discípulo de Jesus, seja resposta de Deus para o sofrimento do outro. Eu lembro da parábola do bom samaritano, quando um homem pergunta a Jesus, sabe, quem era o meu próximo? E Jesus sabiamente responde à pergunta, contando a parábola do filho pródigo, dizendo: um certo homem caiu nas mãos dos salteadores. Sabe, qualquer pessoa
que Deus coloque na sua vida, que Deus coloque na minha vida, é o nosso próximo. Deve ser cuidado, amado por mim. Sabe, gente, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Um discípulo tem que ser sensível a ouvir, a notar a dor do outro e ser resposta. Irmãos, a parábola do bom samaritano já revela. Observem que aquele homem lá em Lucas capítulo 10 estava caído. O samaritano passa e coloca remédio na sua ferida. Jesus nos chama para que sejamos o cataflã de Jesus. Que coisa linda! Devemos ser resposta de Deus para o sofrimento do outro. Devemos ser resposta de Deus para o sofrimento. O mundo está sofrendo. E nós que somos discípulos de Jesus, precisamos ser resposta de Deus para um mundo sofrido. Queridos, 3 lições até agora. A primeira lição, um discípulo evidencia Cristo com sua vida. A segunda lição, um discípulo autêntico não é imune às labutas da vida. As dificuldades, elas surgem, elas batem a nossa porta. A terceira lição, um discípulo, ele é resposta de Deus para o sofrimento do outro. Mas eu não quero parar por aqui, eu ainda tenho um tempo para partilhar mais 2 lições. Quarta lição, extraída dos versículos 40 e 41. Leiam aí comigo, 40 e 41. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. A quarta lição que eu aprendo: a vida e a morte de um discípulo estão nas mãos de Deus. A vida e a morte de um discípulo estão nas mãos de Deus. Sabe, queridos, Pedro, ele recorreu a quem poderia resolver o problema. Sabe, eu não vou morrer um dia antes do dia que eu tiver de morrer. Eu não vou morrer um dia depois do dia que eu tiver que morrer. Mas uma coisa eu tenho certeza, a minha vida, a sua vida, nós que somos discípulos de Jesus, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. A vida e a morte. A vida e a morte. Então, o crente, claro, eu não quero romantizar a morte, que coisa linda, partiu daqui para outra vida melhor. A gente sabe disso, a morte é dolorosa, a morte nos traz dor, nos traz sofrimento, mas eu quero te dizer que a vida e a morte de um discípulo de Jesus estão nas mãos dele. Deus sabe o que faz, Deus governa todas as coisas. Tabita, uma discípula autêntica de Jesus, encontrou a morte, mas o mesmo Jesus lhe devolveu a vida. É claro que nós entendemos que todos que morreram em Cristo irão ressuscitar, irão viver com Ele eternamente no paraíso. Mas nós percebemos aqui no texto claramente que quem dá a vida, quem tira a vida é Deus, Ele é o autor da vida. A quarta lição: a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Claro, a vida e a morte de um discípulo. Eu queria finalizar com a quinta lição e quero crer que Deus tem falado ao teu coração, tem falado ao meu coração, não porque sou eu que estou falando, mas porque a palavra dele, irmãos, é viva e eficaz. É viva e eficaz. Observem comigo o versículo 42. Isto o quê? O que acabou de acontecer, que a Tabita morreu, uma discípula, que ela acabou de ser ressuscitada. Deus lhe devolveu a vida. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor.
Muitos creram por causa deste fato. A quinta lição que eu queria partilhar com vocês. Tudo que acontece na vida de um discípulo deve anunciar Cristo. Seja em vida, seja em morte, tudo que acontece com você, tudo que acontece comigo, deve evidenciar Cristo Jesus. Lembra-me do que Paulo fala, que todas as coisas que surgiram, que aconteceram na sua vida, cooperaram para o progresso do reino de Deus. Ele chega a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero cumprir o desejo de Cristo ainda aqui na carne. Ah, meus irmãos, tudo que acontece com a minha vida, tudo que acontece com a sua vida, deve anunciar Jesus. Se eu sou um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você deve anunciar a Cristo, tanto na vida quanto na morte. Muitos creram em Jesus. É claro que nós poderíamos falar do grande milagre da ressurreição, mas observem que João, ele vai usar os milagres como sinais para apontar o reino de Deus, para apontar Cristo como Messias, como Salvador. Então a ressurreição aqui foi para anunciar a Cristo, para revelar o poder de Cristo, para revelar, para anunciar o nome de Cristo. A semelhança da ressurreição de Lázaro, que Jesus diz, olha, para que eles vejam a tua glória, para que eles creiam em ti, ó Pai. Irmãos, 5 lições extraídas de um texto maravilhoso. Que texto lindo! A ressurreição de Tábita. Eu vou reiterar, eu vou repetir, eu gosto de fazer isso, é intencional, para que você não esqueça as lições que foram partilhadas na noite de hoje. Deixa eu lhe perguntar, você é reconhecido, você é reconhecida como um discípulo de Jesus? Como uma discípula de Jesus? As pessoas percebem as boas obras são evidenciadas na tua vida, na minha vida. A Tábita foi reconhecida como uma discípula autêntica de Jesus. Suas obras foram mostradas, foram reveladas, foram identificadas, foram comprovadas. A primeira lição que eu aprendo, um discípulo evidencia Cristo com a sua vida. Se você é discípulo, ande no caminho que Jesus preparou, caminho de boas obras. Lembre de que Paulo escreveu aos Efésios, como eu havia dito antes. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus com uma finalidade para as boas obras, as quais Jesus preparou, Deus preparou para que andássemos nelas. Andar neste caminho de boas obras nada mais é do que uma evidência de que nós somos um discípulo de Jesus verdadeiro, autêntico. Andar neste caminho de boas obras evidencia que nós fomos comprados, resgatados pelo poder de Jesus. Que as pessoas olhem para você e que elas enxerguem um discípulo autêntico. E que não seja apenas na teoria, como o Tiago fala, mas que seja na prática. A primeira lição é essa. Um discípulo evidencia Cristo com sua vida. A segunda lição, um discípulo autêntico não é imune às labutas da vida. A possibilidade do vale da sombra da morte não é descartada, mas ele diz, eu não temerei porque o Senhor é comigo, porque o Senhor está comigo. Você vai enfrentar problemas, eu vou enfrentar problemas, nós não estamos imunes às dificuldades. Tábita, uma discípula autêntica, ficou doente e veio a morrer. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que o fogo ele não vai arder em nós, que as águas elas não irão nos destruir, porque Deus está conosco. Os discípulos sofreram muito. Observem, tem um livro de John Fox, o livro dos Mártires, que livro bom. Ele vai contar que todos os apóstolos foram mortos, foram assassinados em prol do Evangelho, exceto João, que ficou vivo para que escrevesse o último livro, Apocalipse. A terceira lição, um discípulo, ele é resposta de Deus ao sofrimento do outro.
Tábita foi resposta de Deus para aquelas viúvas. Aqueles 2 homens foram resposta de Deus para aquela comunidade. E Pedro também foi resposta de Deus porque atendeu o pedido. A semelhança do bom samaritano seja resposta de Deus para acalentar, para cuidar do próximo. A 4ª lição: a vida e a morte de um discípulo estão nas mãos de Deus. Você só morre quando Deus quiser. Você também só fica vivo até quando Deus quiser. Nem um dia mais, nem um dia menos. Você pode me dizer, e o rei lá que orou e Deus prolongou? Porque Deus quis. Deus não quisesse, ele não iria viver. Então, a Bíblia é clara quando diz que a morte e que a vida estão sujeitas, estão sendo governadas por Deus. E 5ª e última lição: tudo o que acontece na vida de um discípulo deve anunciar a Cristo. Muitos creram em Jesus Cristo pelo que aconteceu com Tábita. Aquilo que acontece com você, aquilo que acontece comigo, deve revelar Cristo como Salvador. Eu queria orar por você. Eu queria que você guardasse essas 5 lições no seu coração e que você seja um discípulo autêntico de Jesus. Mas é em nome dele que eu peço isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque a vida da Tábita nos ensina muito. Que possamos, Pai, a semelhança de Mateus 28 na grande comissão, ser discípulos, discipuladores de outros. Que possamos, Pai, revelar a tua glória. Que possamos, Pai, evidenciar o teu reino. Muito obrigado pela noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado mais uma vez, Pastor Marcos, Pastor Roberto, por fazer a ponte. Pastor Benevando, muito obrigado. Mande um abraço para todos os surdos da Capunga. Um beijo para vocês e em breve, em nome de Jesus, quando tudo isso passar, estaremos juntos. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Desejamos agradecer ao pastor Wembley pela sua preciosa mensagem a nós compartilhada nesta noite e expressar o nosso sincero desejo que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério em Maceió. Queremos também convidar a todos que nos acompanham para mais uma live na internet, no perfil da nossa igreja, no Instagram, @ibcapunga. Nesse perfil você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na Palavra de Deus. Na próxima sexta-feira, dia 4, teremos às 19 horas, 7 horas da noite, uma live em nosso canal no YouTube, não no Instagram, no YouTube, com a missionária Ana Alzira Nascimento. Ela estará falando sobre o cumprimento da missão da igreja no período pós-pandemia.
pós-pandemia. Como deveremos cumprir a missão de fazer discípulos quando esta pandemia terminar. Então, esteja conosco na próxima sexta-feira, às 19 horas, com a missionária Ana Alzira Nascimento. No próximo domingo, pela manhã, teremos culto presencial em nossa igreja. Uma alegria imensa para nós podermos retornar às nossas atividades presenciais. No início, voltaremos apenas no culto da manhã, neste próximo domingo, dia 6 de setembro. Após a live de hoje, estaremos liberando o link para as inscrições para este primeiro culto. Você poderá acessar no aplicativo da nossa igreja e desta forma fazer a inscrição para você e para a sua família também. Esteja atento, nós temos uma limitação de 200 participantes neste culto e todos precisam fazer as suas inscrições. Nossa oração é que Deus nos conceda a alegria de breve estarmos juntos com toda a família da Igreja Batista da Capunga reunida novamente. No aplicativo, na hora de fazer a sua inscrição, fique atento a todas as recomendações ali mencionadas para que você nos ajude nesse processo de retorno. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai Celeste, Deus bendito, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto tens feito por nós. Te agradecemos pela mensagem que ouvimos nesta noite e rogamos por aqueles que tomaram alguma decisão por Jesus, rogamos por aqueles que também compartilharam com o WhatsApp da nossa secretaria algum pedido de oração, que, ó Deus, tu atentes para o clamor, ó Deus, do teu povo, que tu faças, ó Deus, uma grande obra em nosso meio, para a honra e para a glória do teu santo nome. Pedimos também, ó Deus amado, que tu nos abençoes nesse processo de retorno, que domingo que vem, ó Deus, pela manhã, tenhamos um culto memorável e muito precioso na tua doce presença. E permite-nos, ó Deus, com a tua graça, que num tempo muito curto, possamos ter também toda a família da nossa igreja reunida novamente e esta pandemia sendo, ó Deus, encerrada, ó Deus, sendo banida da nossa terra, do nosso país. Nós te rogamos, ó Deus, ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela internet, pela rádio, também, ó Deus, sobre todo o teu povo espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.